a bagagem que a gente vai adquirindo ao longo dos anos. São mais de 13 anos aqui em Goiânia fazendo imigração, então... Essa bagagem de todo dia aprendendo, por exemplo, na passagem do ano de 2023 para 2024, Biden assinou uma ordem executiva que voltou os vistos religiosos. Nós fizemos um vídeo sobre isso, um artigo, não lembro se teve artigo ou não, e colocamos na internet. Para colocar na internet, nós já tivemos de estudar a ordem executiva. Hoje, por exemplo, eu recebi uma ligação de um presidente de uma igreja que viu a postagem e já entrou em contato que a igreja dele nos Estados Unidos tem 5.000 vagas. E ele disse, nenhum advogado está falando isso nos Estados Unidos. No dia que foi assinado a lei, no outro dia nós já estávamos lendo sobre ela. A gente tá sempre atualizado, por isso que é importante, né, a gente sempre reforça esse tipo de assunto nos nossos vídeos, sempre esteja assistido por um bom profissional. Sim, sempre esteja atualizado, né? E vocês falando em paixão, me deram a deixa para a gente conversar sobre uma outra paixão. Aqueles que são formados em medicina veterinária, como eu tenho certeza que são formados pela paixão que nos move, que é cuidar e tratar os animais. E eu tenho certeza que aqueles que são apaixonados pela veterinária e desejam emigrar, com certeza vão assistir esse vídeo ou no nosso canal no YouTube ou nessa live que nós estamos fazendo agora. Então, só para deixar claro para vocês, nós estamos fazendo essa live, mas ela vai ficar gravada no futuro nos canais no YouTube do Dr. Witter e também no Thiago Vetti, certo? Então, é muito importante a gente estar atualizado sobre todas as notícias, porque tem muita desinformação acontecendo no meio dos profissionais e aqueles, e ainda falo mais, várias pessoas que me procuram falam, Thiago, eu não tenho dinheiro para pagar os advogados de imigração, eu vou fazer o processo por mim mesmo. Existe um nome para isso, self-petition. Então, essas pessoas são as que mais sofrem no final da conta, porque vocês trabalham com isso todos os dias. Então, vocês estão 100% atualizados das informações. E essa pessoa que vai fazer a self-petition, ela não tem determinadas informações. E acaba caindo em contradição ao erro, né? Porque a gente fala muito dos nossos vídeos, né, Thiago, seus, os nossos, porque no YouTube ou nas redes sociais em geral tem muito vídeo de gente ensinando, olha, fazer processo de imigração é muito fácil. É só preencher, simples, é só preencher formulário. E aí é onde que corre esses riscos que você acabou de falar. A pessoa está fazendo por conta própria, aprendendo lá com o tiozinho do YouTube que fez o dele e deu certo, ou que alguém fez para ele observou e deu certo. E já abriu uma empresa de consultoria. E de lá para cá, muita coisa já mudou e ninguém se atualizou lá. Sim. E aí onde que cai no erro. Então, vamos começar do começo, né? Melhor, né? How about the beginning? Fala pra mim. How about in the beginning? In the beginning? Começar no começo, in the beginning. Vamos falar mais ou menos não, vamos falar exatamente o que é o EB2NW para aqueles que estão chegando agora, que começaram a se interessar pelo assunto e como a gente pode ter essas informações de forma fácil. Quer falar, doutora? Falaremos, né? Nós dois. Bom, visto EB2 e NIW. EB2, todos os vistos que começam com EBs são Employment Based, ou seja, vistos baseados em trabalho. Todos os vistos EBs são Green Cards. Nós falamos vistos por quê? Porque a pessoa primeiro se aplica para o visto. Após ele ser aprovado, e se a pessoa estiver no Brasil, ela recebe esse visto e vai para os Estados Unidos receber seu Green Card. Ninguém recebe Green Card fora dos Estados Unidos. EB2 quer dizer que é um visto de segunda preferência. É tipo umas qualificações que existem, umas divisões desses processos de EBs. EB2 NIW, National Interest Waiver, de interesse nacional. E o waiver significa que você não precisa de um empregador, porque você tem habilidades além do normal, que nós chamamos de extraordinárias. Ou seja, você não é só um vet, você deu algo a mais para se transformar num veterinário de primeira classe. Sim, porque quando a gente falou assim, employment based, vistos de trabalho, subentende-se que você precisa de ter um empregador. Mas o EB2 NIW ou NIW, muita gente fala EB2 NIW, né?
é o visto que dispensa esse empregador porque você tem uma habilidade extraordinária. Você está um pouco acima da média dos demais profissionais. E só uma nota, isso começou em 2016. Até 2016 somente existia o EB2. Em 2016, quando começa a falta de profissionais nos Estados Unidos, por exemplo, a falta de veterinários, de vet, como a gente fala, eles entraram em pânico. Vai faltar. Vamos então pegar e ter um interesse nacional nesses profissionais e abrir uma exceção que não precisa de empregador. Tipo assim, a gente sabe que você vai conseguir a licença, venha primeiro e consiga a licença depois. Depois, exatamente. Então, o visto EB2 NIW é para profissionais. A exigência para esse visto, ser graduado, certo? Então, essa é uma das principais exigências. 5 anos de experiência na área. E, além de tudo isso, é importante que você tenha feito algo a mais. Tem outras exigências, outros requisitos, mas que a gente não enumera aqui porque vai tomar um tempo desnecessário. O que é um algo a mais? Ser especialista em alguma coisa, ter feito um diferencial dentro da sua carreira. Muitos me perguntam sobre especializações, pós-doutorados ou mestrados, doutorados e pós-doutorados. Isso é algo a mais. Isso é muito a mais. Exatamente. É um plus e tanto para o processo, entendeu? Agora, digamos assim, que você o Thiago desenvolveu uma técnica de cirurgia de castração em cachorros diferente, que minimiza as dores, a recuperação do animal, Eu acho entendeu? que pode de qualquer jeito. Eu também acho. Eu não posso dizer, mas hoje com o tratamento de dor que a gente tem nos Estados Unidos, isso está controlado. Ai, tá vendo? Mas voltamos ao exemplo, que ele tenha desenvolvido uma técnica diferente e isso tenha se resultado numa apresentação de um trabalho de pós ou de mestrado, alguma coisa assim. Ou no dia a dia. Ou no próprio dia a dia tenha resultado numa benesse, né, num benefício para uma comunidade maior. Isso é de interesse nacional. Porque é importante a gente entender que o interesse nacional é o seguinte: você não vai só se beneficiar porque você é bom. Você vai ter que beneficiar o país, a comunidade onde você se inserir. Ou seja, você vai pegar a sua técnica e deixar outros aprenderem. Sim. Então, e outra coisa, nesta hora participa o agente de imigração que vai trabalhar no seu processo, ele tem a discricionalidade. Discricionalidade é, ele decide se realmente você é extraordinário. Por isso que o processo tem que ser feito com um advogado, porque o advogado não foi para uma law school, uma faculdade de direito à toa. Ele foi aprender como escrever, como tocar o coração do agente. Então, quando você compra um livro aí para alguém de $980, como fazer sozinho, você não vai aprender como tocar o coração do agente. Isso é o que eu falo para todo mundo que me procura falando que vai fazer uma self-petition. Uma coisa é a gente montar o nosso... Depois eu quero que vocês mostrem o tamanho de um processo de EB2NW para o pessoal ver. Sim, sim. A gente não... Eu, como veterinário, um profissional liberal de outra área, um engenheiro ou alguma coisa assim, nós não conseguimos escrever na mesma linguagem que vocês, advogados, vão escrever e fazer com que o agente entenda. Geralmente o agente é um advogado também, certo? Então, é o que eu falo para eles. Uma coisa é a gente escrever, outra coisa é um advogado escrever. O advogado sabe o caminho por onde ele tem que andar e o objetivo que ele tem que alcançar. E nós só sabemos que a gente quer ir, temos as provas e conseguimos comprovar que somos profissionais. São bons. Nós já provamos, inclusive, EB2NW de cantor evangélico. Sim. No meu ponto de vista, veja o seguinte, eu sou evangélico, então eu não estou falando mal de ninguém. Sim. No meu ponto de vista, cantar qualquer um canta. Mas nós provamos no processo que aquela pessoa ia ser um benefício nos Estados Unidos e de religião em religião e ainda mais que as igrejas americanas são compostas por velhinhos acima de 60 anos, não, novinhos, que eu estou com 60 anos, novinhos de 60 anos, então, e foi aprovado. Sim. Será que ela faria sozinha? Pois é, eis a questão, é como o Thiago disse. A linguagem é muito importante. Por exemplo, dentro de um processo de EB2NIW, é imprescindível o Professional Plan. Eu pego com o Thiago todas as informações dele como profissional.
E eu tenho que transformar aquelas informações para o agente entendê-las. Porque não basta eu falar na linguagem técnica do Thiago. Eu também tenho que falar na linguagem jurídica do agente. Deixa eu interromper um pouquinho. Quando a doutora Mara está dizendo eu falo, pego a linguagem, deixa eu contar um segredo da vida dela. Nós somos um dos raros escritórios que tem uma doutora Mara. Ela não é só advogada. Não, é o único que tem doutora Tem outro, o que é isso? A doutora Mara é formada em comércio exterior. Fazer professional plan, fazer business plan para ela é tomar balinha de criança. Então, ela, como advogada, conversa com o cliente, ela como especialista no comércio exterior, prepara os professional plan. Ou seja, muito advogado por aí está mandando fazer lá fora, a doutora Mara está fazendo cara a cara, né? E a gente faz assim, exatamente, esse contato com o profissional. Então a gente vai escrever exatamente o que o profissional é, o que ele faz, como ele faz. Eu mando um monte de questões, de perguntas para que ele possa me responder, para que eu possa entender realmente, porque a gente não entende de todas as profissões, você conhece as profissões superficialmente. Então, o Professional Plan, ele faz isso, ele pega a sua linguagem técnica e transforma ela em jurídica para que o agente, ao ler sobre a sua profissão, sobre as suas especialidades, o seu diferencial, ele possa entender e entender que realmente você, profissional, vai fazer a diferença no país dele, que é o que eles olham. Você sabe que o americano, ele é muito orgulhoso do próprio país, né? Só interrompendo a doutora Mara, só para que todos os seguidores tenham ideia, isso que está aqui na minha frente agora é um processo de EB2NW. E o meu processo foi enviado para mim nos Estados Unidos, quando a gente aplicou o meu, dessa forma. Isso aqui tudo é um processo só, de uma pessoa só. E esse não é um dos maiores, hein? Temos outro aqui na sala, mas ali não dá para mexer ali. Ok. Tá difícil. É o dobro dessas páginas daqui, ó. Mas é isso aqui. Isso aqui é um processo feito pelo advogado de imigração e eu tenho certeza absoluta que o processo feito por nós mesmos, a self-petition, eu não sei se chega na metade disso aqui. Nossa. Thiago, a doutora Mara falou bem de você no Professional Plan? Você ficou orgulhoso de si próprio? Rapaz, eu nem sabia que eu era tudo aquilo. Eu nem sabia que eu era tudo aquilo, mas aí eu fui lendo e falando, não, realmente eu fiz isso. Realmente isso aqui aconteceu depois que eu saí de tal lugar. Então, assim, a pessoa que faz o Professional Plan, ela tá olhando de fora para a minha vida. Uhum. Eu não consigo falar da minha vida da forma como você consegue, doutora Mara. E a gente valoriza os pontos fortes. Exato. Né? A gente dá ênfase nesses pontos fortes, que às vezes nem você achava que era... Porque é algo da sua vida, é corriqueiro. É corriqueiro para mim, então, né? E a gente joga um foco de luz ali para que as pessoas olhem aquilo com outros olhos e realmente olham com outros olhos. Eu escuto muito isso quando eu entrego um professional plano para alguém. A pessoa escreve e volta, nossa, mas eu nem sabia que eu fazia tudo isso. Eu nem sabia que eu era tanto assim. Aí, a partir disso surgiu uma pergunta agora para vocês esclarecerem as pessoas, porque principalmente as pessoas que estão começando um processo e não conseguem entender isso. Professional Plan, Business Plan. Qual a diferença entre os dois e quando a gente vai usar cada um deles? Veja bem, quando você está fazendo um EB2NW, que você não vai para os Estados Unidos abrir uma empresa, a sua intenção é ir trabalhar para alguém, Professional Plan. Certo. O plano do profissional. Uhum. Quando você está indo para os Estados Unidos abrir sua própria clínica veterinária, Business Plan. Business Plan. Só que no Business Plan, deste caso de um EB2NW, ele vai ser um Business Plan um pouco fora do padrão, porque eu tenho que falar muito do profissional. Porque o visto é para o profissional, não é para a companhia, não é para a empresa. Então, assim, às vezes até a gente aconselha fazer os dois. Eu faço o Professional Plan, mostro quem é o profissional, faço lá, encho de florzinha a história do profissional para deixar bem destacado e depois faço o Business Plan da empresa. A intenção dele é abrir uma clínica veterinária, um hospital veterinário e aí faço todos aqueles steps do Business Plan. Uhum. Só um adendo, se você fizer um Business Plan, é melhor você abrir seu próprio business, sabe por quê? 5 anos depois você vai aplicar para a cidadania. Nessa hora eles vão te cobrar. Então tem algumas consultorias por aí que falam que você tem que fazer um business plan para parecer grande. Só que 5 anos depois
Isso bate na sua porque se você está avisando dentro do seu processo que você vai fazer vai abrir uma companhia e você coloca um business plan, abra sua companhia e siga seu business plan. Pode não dar certo. Para quem tá mandando as perguntas aí ao vivo pra gente, nossa equipe tá coletando essas perguntas e vamos abrir um espacinho e vamos responder elas na frente. Talvez a gente até fale das perguntas aqui sem saber quais são. Exatamente. Então é isso, Thiago. Se vai abrir uma companhia, faça o business plan. Mas mesmo se for num processo de EB2 e NIW, eu ainda aconselho, mesmo tendo um business plan, faça um professional plan também. Agora eu vou fazer a pergunta direto para vocês, porque eu não sei responder, na verdade. E todo mundo me pergunta. E o seu processo, Thiago? Você fez um professional plan, um business plan ou os dois juntos? Porque era tanto papel que eu juro por Deus que eu não daria conta de ler tudo. Por favor, autorize o direito. Podemos falar? Claro! O seu foi feito um professional plan. Certo. Porque você não ia com essa ideia, assim, até nós conversamos sobre Inicialmente isso, eu não tinha ideia mas de abrir você uma não clínica tinha lá. a ideia de abrir uma clínica. Então nós apresentamos o profissional Thiago para os Estados Unidos. Então o seu foi feito um professional plan, tá? Perfeito. Pode ficar tranquilo, tá lá. Bom saber. Você tem uma cópia, depois eu te mando. E foi tão bem feito que... Até eu fiquei impressionado. E não teve entrevista. E não teve entrevista. Ou seja... Isso é uma verdade. O meu processo de EB2NW foi aprovado sem entrevista na USIS. USIS. Foi apenas para... Eles me chamaram apenas para fazer o exame físico e coleta de digitais. Isso, exatamente. Muito bom. Isso depende. Então lembre-se, se você está fazendo por você próprio, e se você não fizer o professional plan ou business plan correto, vai cair numa RFE, que é o Request for Evidence. Que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Isso, e aí você vai gastar o dinheiro que você não gastou no começo. E aí a gente estava falando que o EB2NW é um visto para necessidades do país e tudo mais. Como que a gente determina se a nossa área de atuação se enquadra nos interesses nacionais dos Estados Unidos? Bom, primeiro tem uma relação de profissões que estão numa lista de prioridades, que é a área STEM, Entendi. que é de Science, S de Science, ciências, Sim, né? Então sim. vocês encaixam. Technology, Engineer, engenharia, tecnologia, engenharia e matemática. Uhum. Então, essas áreas, elas são prioridades para o governo. Inclusive, tecnologia, recentemente, o Biden lançou até uma ordem executiva aí para facilitar a aprovação, porque os Estados Unidos perdeu o topo do mundo de país mais tecnológico do mundo e quer retomar, então está pegando o pessoal da tecnologia de tudo quanto é lugar. Os indianos estão bombando. Eles amam, né? Inclusive, eu estou escrevendo um artigo que vai sair sexta-feira na nossa newsletter, que Biden acabou de assinar nessa semana agora que nós estamos, ontem, né? Então foi segunda-feira, que é para jogar o pessoal do STEAM, para jogar eles na prioridade na frente dos outros, é chamado Schedule A. Eles são fundamentais. Se a gente receber alguém de STEAM, ele passa todo mundo na frente e faça primeiro. Uma outra forma de saber se a sua área é prioridade, existe um site do governo que é o BIS, que é o Bureau de Estatísticas americano. Bureau de Estatística de Trabalho. Você vai lá e joga médico veterinário, em inglês, dentro do Bureau. Você vai ver a demanda da mão de obra, a tendência de crescimento dessa mão de obra, do salário e tudo. Inclusive, a gente usa muito esse site, como é um site oficial do governo, a gente usa ele muito dentro do próprio Professional Plan para mostrar para o governo, olha, você vai precisar desse profissional aqui, ó, nos próximos 10 anos vai faltar 50 mil profissionais desse aqui. Sim. Então, você precisa... Eu vi essas estatísticas, eu até fiz um vídeo, tá no meu YouTube, falando sobre a necessidade dos veterinários, que nos próximos 5 anos vão se aposentar mais veterinários do que estão se formando nos Estados Unidos. E é por isso que os Estados Unidos têm necessidade de veterinários do exterior. Tiago, você sabe quantas faculdades veterinárias tem nos Estados Unidos inteiro? Se não me engano, são 12 ou 14. Pois coisa é. assim. 20. 20? Se a gente pensar no tamanho E daquele vocês sabem país... quantos são no Brasil? 20 por Goiânia só. Não, 53 no Brasil inteiro, legalizadas, formando 100 profissionais, cada uma por ano.
Por semestre. Por semestre. Por semestre. Por semestre. Então a gente faz um comparativo, quanto de profissional que sai no Brasil todo ano e quanto que sai nos Estados Unidos. Então realmente vai faltar profissional lá e tá sobrando aqui. Tá faltando em tudo, É. toda a área. Nós estamos falando de veterinário, porque o Dr. Thiago está do lado aqui. Eu sempre brinco que ele é meu veterinário, meu não, os cachorros. Mas todas as profissões Sim. não estão produzindo profissionais. Sim. E outra curiosidade que eu tenho, que eu trouxe de lá agora, porque eu tô no Vetfield lá, no campo de veterinária dos Estados Unidos, e trabalhei por um ano num hospital de um grupo indiano. A maioria dos profissionais que estão lá dentro são indianos. Vários dos veterinários estão legais por questão de um sponsor. E em alguns casos, eles conseguiram apenas um work permit e legalizaram porque validaram seus diplomas e até hoje eles não conseguiram seus green cards. Por quê? Porque o EB2NW não é disponibilizado para veterinários na Índia. Na Índia. Vai toda a parcela do EB2NW para tecnologia. Então todos os da informática indiano pegam as vagas de EB2NW que os Estados Unidos disponibilizam para a Índia. Porque é o seguinte, é bom que as pessoas entendam. Existem cotas para cada país desse visto EB2NW. Então, no Brasil são 17.500 vistos por ano. Para todos os profissionais, não é só para veterinário, para todas as profissões. Que até 2 anos atrás não preenchiam. E não preenchia. Na Índia, pensa, a Índia se tornou a maior população do mundo esse ano. Né? 1,6 bilhão de pessoas. Digamos que lá seja 3 vezes mais essa cota, mas mesmo assim é muito pouco. E a Índia está destacando na área de tecnologia. Então, o que o governo quer tecnologia, está priorizando, e aí é onde que acontece. Aí o pessoal fica sem na EW, sem ter o direito de... Exatamente. E me fala uma coisa, quais são os passos exatos que a pessoa tem que tomar para iniciar o processo de aplicação do EB2? Eu diria que o primeiro passo é fazer um planejamento com um advogado. Porque se você não sentar com um advogado, ou você pensa que você é super bem qualificado e não é, ou você é qualificado e acha que não é, ou você não faz planejamento nenhum. Por exemplo, quem faz as entrevistas na maior parte das vezes aqui, 99% sou eu. Eu tenho pessoas que depois contam que tentaram fazer sozinho, que estavam pensando em fazer sozinho, que estão dentro dos Estados Unidos e falam assim, não, mas fulano fez, eu estou dentro dos Estados Unidos. No caso do Dr. Thiago, não pode. São advogados que sabem que não pode. Não pode mais. Na verdade, planejar é o fator mais importante, porque tem um custo alto e demanda tempo. E demanda também um trabalho muito grande por parte do aplicante, que nós chamamos aqui de aplicante, né? Por quê? Porque você vai precisar de pegar todos os seus diplomas, seus certificados e tudo isso, e traduzir por tradutor juramentado, isso tem um custo. Sim. Você vai ter que arrumar cartas de referências, Sim. Isso toma trabalho, paciência e tem custo também. Tudo isso aí vai estar num vídeo, num linkzinho que a gente vai colocar um quadrinho aí, já deixando para a turma aí da edição, um linkzinho lá com o quadrinho do vídeo em que eu coloco o passo a passo de todo o EB2NW e explicando também sobre a validação. Então. E aí tem tudo isso, tem o Professional Plan que tem que ser feito, então tem uma lista, um checklist de documentos que tem que ser providenciados e que muitos deles tomam muito tempo, tomam dinheiro e então tem que planejar. Você não pode falar, eu vou mudar para os Estados Unidos e a partir de hoje eu vou mudar para os Estados Unidos. Não é assim. Não mesmo. Não é assim. Né? Eu costumo falar para todo mundo no meu canal, nos directs que eu recebo fazendo perguntas e tal, que mesmo se você decidir por fazer uma self-petition, o ideal é que você pague uma consulta com o advogado de imigração. Por quê? Porque mesmo você fazendo self-petition, você vai ouvir de um advogado de imigração se você tem condição ou não de ser um aplicante ao EB2NW, de conquistar um green card. Um green card através do EB2NW. Eu entrevistei alguém ontem, que eu não vou falar o nome, que ele está numa profissão, mas atualmente está trabalhando em outra. E ele falou assim, olha, eu já vou para a Flórida, vou trabalhar lá nessa indústria, porque é de um parente meu.
e de lá eu aplico, então. Eu falei, você não pode fazer isso de jeito nenhum. Então, ele tá na cabeça, lendo pelas internet, que ele pode. Inclusive, esse eu acho que é uma pergunta sua, né, Thiago? Exato. Se a gente pode aplicar para o EB2NW estando nos Estados Unidos. Até outubro de 2022 podia. Que foi o que aconteceu comigo. Com você. Entrava-se com visto de turista, esperavam-se 90 dias e aí sim podia solicitar alteração de status. O que é alteração de status? Quando você entra com visto de turista, você entra com status de turista. É um visto de não imigrante. E aí a gente solicitava alteração de status para um visto de imigrante, que é o EB2NW. Porém, isso foi suspenso em outubro de 2022, porque a demanda estava tão grande e a fila estava gigante, porque ao solicitar uma alteração de status, nós tínhamos que solicitar também o Employment Authorization, que é a autorização de trabalho, que a pessoa vai ficar dentro dos Estados Unidos, ela precisa trabalhar. E não se trabalha com visto B1, B2, é proibido. Então, a gente tinha que solicitar essa autorização de trabalho. E a fila de espera, né? Para esse Employment Authorization tava um caos, ainda está. Mas agora eles estão conseguindo atualizar o processing time deles lá. E aí, a partir disso, vem mais uma pergunta. Vai haver chance dessa mudança de status voltar a ser válida ou não? Acredito que não. Eu acredito que sim. Eu acredito que não. Por que eu acredito que sim? Trump tá voltando. Pois é, justamente por causa do Trump que eu acredito que não. Mas o Trump está dizendo que ele vai voltar como era no primeiro governo dele, que o pessoal capacitado vai voltar a ter direito. Isso ele falou no sábado passado. Que, lembre-se, Trump, a gente tinha medo dele. E ele foi bom pro EB2. E aí, e aí, como é que fica? Bom, o meu questionamento é o seguinte. Mas o Trump, ele é muito rigoroso com o imigrante. E ele quer realmente os profissionais capacitados, ele quer os diplomados, ele quer as cabeças pensantes no país. As pessoas, o Trump é anti-imigrante. Ele é anti-imigrante que entra ilegal. Que não paga imposto, que entra criminosos junto com a leva, tem 10 mil pessoas paradas na fronteira lá. Como é que você define quem é gente do bem para entrar e quem é criminoso, quem é traficante, etc. Então, o Trump, ele combate isso aí. Ele não combate o trabalhador que entra legalmente, que é um profissional que vai para dentro dos Estados Unidos agregar valor ao país. Só que ele é muito rigoroso com as leis. Então, eu não sei se Trump vai abrir essa exceção e voltar a isso. Até porque ainda não atualizaram lá o Visa Bulletin. Não chegou ainda para falar assim, as aplicações de EB2NW estão correntes. Até porque agora. Mesmo sabendo e torcendo para que ele vença nos Estados Unidos ano que vem, porque eu vivo lá, eu sei o que o Biden está fazendo lá dentro, mesmo torcendo para a vitória dele, a gente ainda não teve as eleições e ele ainda não ganhou. Não ganhou? Então, estamos começando as prévias. Ele precisa ganhar primeiro. Começando as prévias. Semana que vem... Ano que vem não, esse ano, que já virou, né, 2024. Semana que vem tem a votação das prévias na Califórnia. Eu já recebi o ballot. Desculpa te falar, mas na Califórnia... Mas eu tenho que votar lá. Mas vê se vota direito. Eu vou votar lá. Exatamente. Porque assim, realmente é o ano de eleição, né? Então esse ano vai ser muito tumultuado. Então nesse ano eu acredito que pouca coisa mude, Thiago. Esse ano não. Eu acho que não vai. Lá é como aqui no Brasil. Ano de eleição você não vê nada mudando radicalmente. E aí seguindo nesse... Voltando um pouquinho, pessoal, você está ouvindo? O bom da advocacia, que acontece aqui nesse escritório, nós temos reuniões de pauta em que todos os advogados sentam em casos que a gente precisa discutir, a gente discute. E nós temos o direito de discordar um do outro, porque cada um tem um caminho. Sim. O vencedor, nós vamos seguir aquele caminho. O bom de ser uma equipe de advocacia, uma banca, como fala no Brasil, é que um ajuda o outro a pensar. Sim. Não, e a equipe tem que trabalhar assim, não só na advocacia, mas dentro de um hospital veterinário, a equipe também, cada um tem opiniões. E as opiniões devem se diferir para que a gente chegue num resultado mais eficaz no final da conta. E aí, faça você sozinho, com quem que você vai discutir? Exatamente, isso é verdade. Então, e a gente agora falando que a gente acha que para esse ano a gente ainda não vê chance dessa mudança de status voltar e tudo mais, vamos levar para uma outra parte.
se o aplicante tem que estar no Brasil para poder aplicar o seu EB2NW, quanto tempo em média tá levando para se processar um pedido do EB2NW hoje? Começou faz 14 meses, né? Depende, né? Nós já tivemos casos aqui super rápidos. A gente, é muito relativo, sabe? Não sei se é da mão do agente que cai, né? Que ele é rápido, se é a profissão, porque nós já tivemos de várias profissões diferentes. Já temos processo que demora isso aí, 14 meses, mas já tivemos processo que levou 4 meses, 3 meses, 6 meses, uns recentes aí, como de uma... Acho que eu vi de uma pessoa que foi em 6 meses 6 aprovar o meses. EB2. Uau. Inclusive essa de 6 meses é um dos maiores processos do escritório, ele teve mais de 3.000 páginas. Uou. Ela é uma PhD na área de odontologia e, sim, o processo dela... o processo dele é um RFE ainda. Pensa, 3.000 páginas. Nossa. O que nós deduzimos? A gente mandou um RFE falando, resume. Meu Deus. Aí nós resumimos, chegou lá numa semana, na outra ele aprovou. E aí agora vamos puxar aí, eu vou puxando as linhas aí de vocês agora, tá? Após a aplicação do processo, você já tá lá nervoso, estressado, esperando uma resposta positiva e com medo de uma negativa, que é o que acontece naturalmente com todo mundo, aconteceu comigo também. Após essa aplicação e ficar aguardando, e a gente sabe que é uma coisa mais demorada, que para vir a resposta, vai ser 1 mês, 2, 3, 4, ninguém sabe, você recebe um aviso de que vai chegar uma RFE para você. Como que eu devo proceder, doutora Mari, doutor Litter? Não deve. Primeiramente, não faça nada. Se você recebeu primeiro que o seu advogado, liga para ele e manda para ele. Digitaliza e manda para ele. RFE é muito normal num processo. Para você ver, esse exemplo que eu citei, dessa nossa cliente, ela é PhD na área de odontologia. Antes de você ir para esse lado, explica para o pessoal o que é uma RFE, o que significa RFE. Request for Evidences, ou seja, pedindo mais evidências do processo. Aí você pensa, nós mandamos um processo de 3.000 páginas de uma profissional, super qualificada, fez o pós-doc dela nos Estados Unidos, no Canadá, e assim... Inúmeros artigos científicos publicados nas revistas internacionais, etc. Aí ele me pede um RFE. Então, RFE é comum no processo, é comum. Às vezes a gente não entendeu muito bem determinado documento, ele não entendeu o que a gente quis dizer dentro daquilo que a gente mandou, porque o processo vai, como o Dr. Thiago mandou ali, separadinho por tópicos, a gente coloca folhas coloridas. Eles fazem questão de colocar as folhas para que o agente vá entendendo em cores diferenciadas. E primeiro aqui em cima, no top, vai como se fosse um índice. O que tem a partir dali e tal. Eu não vou mostrar à frente porque tem o nome do aplicante aqui, então... Mas assim, mesmo assim, o agente pode mandar um RFE, querendo entender melhor um determinado assunto do processo. Ou, olha, você não conseguiu me provar isso e isso e isso. Entendi. Né? Nós tivemos uma RFE uma RFE de 2 páginas que a gente pediu fotocópia colorida do passaporte. Minha nossa. Então, RFE, a partir de então, dessa RFE, né? Há muito tempo atrás, tudo que vai imagem, nós botamos já colorido para não ter problema. Eu lembro que na época na época do meu processo, vocês já tinham recebido essa aí, e vocês falaram para mim, é importante a gente mandar tudo colorido. Já é a partir disso. É isso que é o diferencial de um escritório. Exatamente. Você aprende até com o que... São os pequenos detalhes. Os detalhes, entendeu? Exatamente. Então, a RFE, Thiago, não se deve desesperar. É só o agente querendo entender melhor o seu processo. Entendi. Bom, essa é uma pergunta que eu recebi, eu guardei ela aqui porque é uma coisa que gera dúvida para todo mundo e a pessoa que quer fazer o EB2NW às vezes não pesquisou da forma correta ou não entende como que essa parte funciona. A pergunta é a seguinte, foi de uma seguidora minha no Instagram até. Meus dependentes têm permissão de trabalho, como que funciona para a família? O bom do EB2, né, dos EBs é isso, né, Thiago? O visto é tem o aplicante, Thiago é o aplicante. Aí a gente chama assim, no guarda-chuva do Thiago, os dependentes do Thiago, cônjuge e filhos menores de 21 anos. Todos vão receber
o Green Card, todos vão receber, se estivesse dentro dos Estados Unidos como você estava, receber o Employment Authorization. Tiago e esposa receberam Employment Authorization. Sim, nós dois recebemos. Entendeu? Filhos acima de 14 anos recebem Employment Authorization. Acima de 14 anos? Acima de 14 anos a gente Uau. pode solicitar. A idade mínima para trabalhar é 14. Uhum. Então, todos os dependentes entram nesse guarda-chuva, vão entrar dentro desse processo. Então, às vezes a gente fala um valor de um processo, a pessoa até assusta, mas se você dividir aquilo, dissolver aquilo pelo tanto de dependente que você tem e pensando que é um green card, com autorização de morar legalmente nos Estados Unidos, trabalhar, viver legalmente, estudar nas melhores escolas, você vê que o custo-benefício é enorme. Eu tive uma semana passada que a pessoa tinha 4 filhos, esposa e 4 Ou seja, 6 pessoas. Aí, no final, quando ele viu o valor, ele falou, nossa, isso tudo. Eu falei, vamos dividir? Vamos dividir por 6, dividido por 6. Quantos anos você tem? Ele me falou, eu falei, você vai trabalhar mais 30 anos. Divide, então, esse valor por pessoa por tantos meses de 30 anos, 360. Deu menos de $100 por mês pro resto da vida. Para pagar o processo, né? Olha o Vale muito benefício. a pena. E aí agora eu vou entrar numa questão um pouco polêmica, que é uma coisa que nós três já conversamos muito e eu vejo os vídeos que vocês falam sobre isso. Gente que paga o tal do Cai-Cai, ou que vão para a fronteira no México para atravessar com um coiote, pagam 100, 120 mil reais para um coiote para correr risco de vida, para correr risco de virar número de tráfico humano. O que vocês me falam sobre isso? Na minha opinião, isso é um absurdo. Isso é uma loucura. Eu vi um vídeo semana passada, inclusive eu gravei para depois conversar com o nosso marketing. A mulher conta, era de Minas Gerais, tinha que ser. Ela conta como ela saiu daqui e ela chega nos Estados Unidos 28 dias depois. Meu Deus. Se eu Isso demorasse 28 dias para chegar nos Estados Unidos, eu ia passar mal. Assustador. Assim, nós já tivemos aqui dentro do escritório inúmeras pessoas contando casos dessas travessias, Thiago, que são chocantes. Mas chocantes mesmo, que é até difícil da gente contar isso. Histórias assim. Tiveram algumas que eu fiquei assim, muito tempo ainda impactada, sabe? E eu vejo pessoas assim, se colocando em risco, e é um valor tão alto para você colocar sua vida em risco, colocar a vida da sua família. Tem pessoas que levam filhos, crianças, bebês. Exatamente. Então, assim, é muito desespero se a pessoa não fez ainda, antes disso, buscou a alternativa correta, buscou falar com um advogado, buscou ver se tinha alguma outra possibilidade, porque nós estamos falando de um visto EB2 NIW, que é para um profissional super qualificado, mas existem inúmeros outros vistos de trabalho. Eu fiz questão de puxar esse assunto do Cai-Cai, e agora eu vou falar olhando para todo mundo aqui, porque, na verdade, eu, como uma pessoa que me dispus a estudar para ajudar pessoas, eu venho assistindo muitos vídeos sobre imigração, sobre a validação do diploma, sobre tudo. E eu venho vendo vários vídeos de pessoas mostrando quem vai para os Estados Unidos nesse sistema do Cai-Cai e falando que é uma maravilha, porque só ficou 2 dias preso, 3 dias preso. Isso na minha opinião, isso é um absurdo. A pessoa se dispor a ser preso pela polícia americana e ter isso nos seus records depois. Eu queria que vocês dois explicassem para as pessoas que entrar pelo Cai-Cai, eu nem vou afirmar isso, eu quero que vocês dois, por favor, me tirem essa dúvida. Se a pessoa vai pelo Cai-Cai e fica presa 2, 3 dias pela polícia de imigração, isso fica nos records, isso prejudica a pessoa na sua vida nos Estados Unidos no futuro ou não? Prejudica pelo fator que passou a ser um crime, né? Entrar ilegal nos Estados Unidos é crime. Entrar ilegal em qualquer país do mundo é crime. Ok, eu tô... né? É bom que a gente entenda, porque às vezes a pessoa acha que é só os Estados Unidos que é meio. Exato. Entrar ilegal no Brasil é crime. Inclusive no Brasil é crime. Então, os Estados Unidos guardam os records por 100 anos. Sim. Ou seja, não apaga. Não existe essa de eu cometi um crime, paguei minha pena e apagou. Igual no Brasil é assim. Cumpriu, sumiu. Lá não some. Outra coisa importante que o Thiago falou aí, que a pessoa fala assim, eu entrei pelo Cai-Cai, fiquei só 2 dias, fui solto, tô aqui legal trabalhando. Primeiro,
essa pessoa pode ser fake, pode ser um desses traficantes de pessoas incentivando os outros a fazer isso. Sim. Mesmo se ela for verdadeira, essa pessoa ela vai ter que passar por uma corte. Não, aí é a segunda coisa, né? Se ela é verdadeira, tem uma corte para ela. Se ela não comparece à corte, imediatamente tem uma ordem de deportação. Essa pessoa vai ter essa ordem de deportação nos recordes dela para sempre. Ela tá dirigindo o carro dela aqui com uma lanterna traseira queimada que ela nem viu. A polícia parou. Ela tá com risco de ser presa ali na hora e dali no Texas, não tá correndo risco, vai ser preso. No Texas agora, passou uma lei que todo mundo sabe, os Estados Unidos, os estados são independentes, eles podem passar leis assim, e até que essa lei seja julgada pela Suprema Corte, ela tá valendo. No Texas, qualquer imigrante que for preso, que é ilegal, vai ser preso como criminoso, não é como imigrante, é como criminoso a partir de agora. E o americano então vai pra cadeia normal. E o americano que estiver dentro do carro, dirigindo pra essa pessoa, ou estando com essa pessoa, também vai preso. É crime. E vai pra cadeia normal, não vai pra cadeia de imigrante, não. Entendi. Vai misturado com os assassinos, com os traficantes, com tudo. Então, é absurdamente, assim... eu fico chocada de ver pessoas incentivando isso, Thiago. Eu fiz questão de falar desse assunto do Kaikai, fugir um pouco do EB2NW, porque os canais de YouTube que eu venho vendo alguma coisa sobre imigração, tem algumas pessoas tentando mostrar casos de pessoas que deu certo e tipo, isso meio que estimula pessoas que estão aqui no Brasil e que não tem o contato que a gente tem com as leis e regras e tudo mais, estimula as pessoas a quererem fazer. Só que o ideal seria vir aqui, sentar na mesa com vocês ou com qualquer outro advogado de imigração, não que vocês sejam o único, existem milhares de advogados de imigração, e gastar $200 para ter uma noção do que seria o custo. Bons são poucos, eu concordo. Não, tem muitos bons advogados de imigração no Brasil, sim, e que é possível te passar informações mais corretas. E outra coisa, quando a pessoa fala assim, eu entrei pelo Kaikai e deu certo, não. Não deu certo, porque no máximo, se ele conseguir depois um casamento... Para poder ficar legal, ainda vai ter que voltar ao Brasil, porque ninguém consegue um green card dentro dos Estados Unidos tendo entrada ilegal. Só se recebe esse direito de ter um green card quem entra legalmente. Então, digamos que essa pessoa entrou ilegal e tal, nem ficou preso. Digamos que foi as mil maravilhas, deu tudo certo. Casou com um americano, não vou nem falar que foi um casamento fake também não. Amor, encontrou a pessoa amada. Casou. Porque o amor existe, doutor. Existe. Por sinal, quem viu aí meu Instagram, tem uma notícia lá. Estou aberto aí para inscrições. Aberto para inscrições, é bom. Você tá querendo ir pro Big Brother, doutor. Voltemos o foco. Ele vai ter que voltar ao Brasil. Casou, entrou com o processo de green card, casou com um cidadão americano, com a cidadã americana, entrou com o processo de green card, entrevista no Rio de Janeiro. Não adianta, não tem entrevista nos Estados Unidos. Tem que sair. E aí, chegou aqui no Rio de Janeiro, o seu visto vai ser negado porque você vai precisar de um perdão, que é um waiver. Então, ou seja, não deu nada certo ainda. Não deu certo nada pra você. Olha uma coisa, eu sempre morei no deserto da Califórnia, ali perto de San Diego, em Paris. Eu tive, não sei quantos anos atrás, com a doutora Mara, e a gente estava descendo a 5 Freeway, que vai até a Tijuana, e eu mostrei para ela o que é o deserto ali. Eu falei, o pessoal passa aqui, ó, dentro de um campo das Forças Armadas. E eles usam live ammunition, ou seja, a munição viva. Eles treinam lá dentro. Lembra quando a gente conversou, eu falei, o pessoal passa dentro disso aqui para não ser pego. Porque dentro da Freeway ali tem uma parada do CBP. O que eles fazem? Eles entram dentro, ou seja, deu tudo certo, mas eles não contaram que quase morreram com um mordido de cobra, um escorpião, fome. Os coiotes falam assim, 2 dias você está em Los Angeles. 2 semanas. Aquele pedacinho que você chega em 2 horas de carro, é 2 semanas. Então, cai, é só pra louco.
E fora os que ficam devendo coiote, né? Isso aí é uma coisa que eu vi um vídeo de uma pessoa, desculpa eu continuar nesse assunto, mas é porque é uma coisa que me impressionou demais. Falar. A pessoa falar no vídeo e ainda saber que aquilo vai pro YouTube, falando que veio, atravessou, ficou devendo 10 ou 20 mil dólares pro coiote para poder chegar, trabalhar e pagar o coiote. E se a pessoa chega, é presa e não dá conta de pagar, o coiote vai atrás da família dela. E quantos que acontece que o coiote descobre que aquela pessoa que ele tá levando é mais rica? Exato. E aí ele sequestra ela e liga pra família, pede, olha, era 10 mil, agora 50. Enquanto não paga, não libera. Eles são sequestradores, eles são criminosos. Coiotes são criminosos, entendam isso definitivamente. Vamos voltar ao EB2NW, vamos voltar àquela coisa real, que é a coisa legal. E que faz com que a gente entre pela porta da frente nos Estados Unidos. Gente, o dia que eu propus para minha esposa ir para os Estados Unidos, ela falou para mim, Thiago, eu só vou para os Estados Unidos com você se for pela porta da frente. E eu falei para ela a mesma coisa, falei, eu jamais iria se não fosse pela porta da frente. E o EB2NW proporcionou isso para mim e para ela, e vai proporcionar para várias outras pessoas que eu sei que têm interesse em fazê-lo e que se encaixam nele, só que ainda não procuraram por ajuda qualificada para saber que se encaixam nele. Como que se encaixam, né? Gente, quem falou pro doutor Thiago que é caro, conversa com o advogado. Por exemplo, nós aqui conversamos com o cliente. Sim. A tabela é essa, mas às vezes a pessoa não encaixa na tabela. Eu já vi a doutora Mara administra os nossos escritórios, ela é bem tough, mas eu já vi ela bend over e dizer, vamos negociar. Porque a gente quer você nos Estados Unidos. A questão não é nem ser caro. A questão é aquilo que eu falei anteriormente, o custo-benefício. Você tem que pensar, programar, planejar e aí sim fazer o seu processo. Mas o primeiro passo, se você tem essa ideia, é sentar com o advogado, que aí você vai saber, vai custar tanto? Quando que eu vou ter esse dinheiro? Como que eu vou pagar? Que forma que eu vou pagar? Então, se vai me custar tanto, eu preciso fazer o que agora para que eu possa realizar esse sonho? Então, tudo é muito programado, é sentar com um profissional, é pensar, porque não é fácil, não é rápido e não é barato, mas é possível e o resultado é excelente, né? O resultado é a liberdade. Eu tô aqui no Brasil de novo, fui pra praia, já postei vídeo aí no Instagram, eu tava na praia. A lagosta aberta assim. Doutor, eu vi um rapaz que vende aí sua apostila por $980 dizendo: os advogados cobram caro porque estão ficando ricos nas suas costas. Então, não? Se você pensar que um coiote cobra 100 mil para levar uma pessoa e um advogado cobra em torno disso para levar uma família inteira legalmente, exato, é claro que não é errado. 100 mil dividido por 5, que é a cotação do dólar mais ou menos hoje, é 20 mil dólares. 20 mil dólares. Então, e eles só levam uma pessoa. Eles não levam a gente leva a família com toda segurança e de forma legal. Legalmente. Ou seja, você vai chegar nos Estados Unidos, você pode tirar sua driver's license, você pode dirigir, pode buscar seu emprego, pode validar seu diploma, pode fazer tudo isso, tá tudo. Pode escolher a profissão, pode escolher o lugar onde você vai trabalhar. Com o EB2NW você pode. E aí agora eu quero fazer outra pergunta. Existem outras categorias de visto que podem ser mais adequadas para a situação de um profissional? Por exemplo, já que eu sou veterinário, de um veterinário que se formou há 2 anos, que está começando no mercado de trabalho e que às vezes não vai se encaixar na EB2NW. Os Hs? Não, existem os EBs. Os EBs. EB2, EB3, que são aqueles para o profissional não qualificado. Sim. Entendeu? O EB3, ele não atinge a qualificação do EB2NW, mas ele é um profissional. Entendi. É um green card também. E é imigração. E tem os Hs que o Dr. Witter falou, que são vistos de não imigrantes, que é o H1B, o H2B. Então, H2A, que cabe para o veterinário de repente vai trabalhar numa fazenda. Entendeu? Então, só que esses não são de imigração. São vistos temporários, ele tem um período. E esse não te proporciona um green card? Não te proporciona um green card. Mas assim,
Até algum tempo atrás nem podia fazer um ajuste de status com o Green Card para os Hs. De uns tempos para cá, devido a essa demanda tão grande, já está sendo permitido fazer ajuste de status. Ou seja, você está num H1B, e aí você cumpriu o prazo dele lá 2 anos, 3 anos, o seu empregador quer te contratar, ele aplica junto ao Departamento de Trabalho americano, o DOL, uma Labor Certificate que permite te contratar, como definitivamente te dá o Green Card para você trabalhar. Aí passa com o EB3. Nem sempre o ponto A para o ponto B é direto. Você vai ao C para chegar ao B. Outra coisa, é mito. É mito. Pessoas que falam assim, não, eu só quero fazer o EB1, porque eu dou aula. Gente, depois do seu Green Card, não vem escrito como é que você fez, não. Então, se você quer ser EB1, o nível de aprovação é muito mais alto. É professor para cientista. Um nível de exigência. Exigência. Eu tive isso ontem. O rapaz disse, eu fui professor. Meu amigo disse que é B1 para professor. Eu falei, você é professor hoje? Não, fui. Falei, por que você quer se submeter a um nível muito alto, sendo que no Green Card não vem escrito? Exatamente. Então, aí ele entendeu. Ele falou assim, eu achava que vinha escrito. Não, é assim, o Green Card, essas Green categorias... Card tá aqui, gente, eu só vou tampar meu número aqui, mas eu mostro pra vocês que não vem escrito nada disso aqui, ó. Só vem sua foto, seu nome, a categoria do seu Green Card, o país onde você nasceu, sua data de nascimento e a validade desse Green Card. Acabou. Não tem que vir... Essas categorias é o processo em si que determina, né? O advogado vai determinar em qual categoria você se encaixa. Depois de aprovada, é Green Card para todo mundo é igual. E aí, depois de 5 anos, vira uma cidadania que você é um cidadão americano como todos os outros. Como todos os outros, com todos os direitos de um cidadão americano, com exceção de se candidatar para a presidência da República. Aí você se candidata a ser cidadão, vai jurar a bandeira, no dia você leva seu Green Card e tem um oficial, normalmente são dos Marines, ele pega seu Green Card, olha pra você, pega uma tesoura e faz... Corta seu Green Card! Tristeza! Certo. Bom, agora nós vamos passar para uma parte delicada que a gente acabou de falar sobre os valores e tudo mais. O que são esses custos associados ao processo de obtenção do visto em si? Não só o valor que os advogados cobram, mas quais são as outras taxas que a pessoa, que o aplicante, como vocês chamam, devem pagar, o que vocês veem com a experiência que vocês têm sobre as despesas a mais, além da despesa da montagem do processo. Uma das maiores despesas é a da tradução, porque se você tem 10 certificados, diplomas, etc., todos os 10 têm que ser traduzidos. Seu imposto de renda tem que ser traduzido. Imposto de renda são várias páginas, então vai muita coisa. Então, em média, para um EB2, a pessoa gasta no mínimo aí de 3 a 5 mil reais com tradutor juramentado. Na época que eu fiz o meu, eu gastei em torno de 3.500 reais para fazer todas as traduções. Então por isso que a gente já joga de 3 a 5 mil. Porque... Isso, os mais baratos, né? Não, na verdade eu gastei 3.500, mas o meu processo foi há 4 anos quase 4 anos. Então esse valor já está mais alto. A cor está mais alta ainda. Então essa é a maior despesa. Peraí, só um momento, a maior despesa. Por que eu preciso de um tradutor? Porque a língua dos Estados Unidos é inglês. Você vai mandar seus documentos para lá, tem que ser na língua deles. E por que tem que ser juramentado? Porque é alguém que é autorizado a traduzir um documento e aquele vai certificar que aquele documento é verdadeiro. É alguém que tem a confiança do governo americano para traduzir documentos. A confiança do governo americano é dada através de um teste que eles fazem, que eles são aprovados. Então é por isso que tem que ser por tradução juramentada. O tradutor juramentado ele tem inscrição na JUSEG, inclusive, né? Nas juntas comerciais, no caso de Goiás, na JUSEG. Sim. Então, assim, a despesa maior é com tradução juramentada. Tem a taxa, aplicando do Brasil, tem a taxa do visto, do I-140, que é $700 no momento. Normalmente muda uma vez por ano, a cada 2 anos muda, mas nesse momento é $700. E depois, quando o seu processo for aprovado e for para o NVC, aí vem as taxas também da entrevista
e dos exames médicos. Mas isso já é mais lá na frente, daqui 1 ano e meio, entendeu? Foi o que aconteceu comigo. Expert Letter também você paga. Tem esses 2 documentos nós não falamos, que é Expert Letter e a Work Evaluation. Né? Esses 2 são novos para mim. Eu acho que na sua época não era tão exigido. Hoje já é. Aí, a mudança que o livrinho... Teve uma seguidora minha que me perguntou sobre essa Expert Letter. Vocês podem falar um pouco sobre isso? O que é Expert Letter? A gente vai pegar o seu currículo traduzido, o seu diploma traduzido, o Professional Plan traduzido e vai mandar para uma companhia nos Estados Unidos. A gente manda várias companhias para o cliente, ele que negocia direto com o pessoal para saber o que eles cobram para isso, não é da gente. E eles vão analisar, com base naquela documentação, se você é um expert e qual que é o seu nível de profissional. Entendi. E eles dão uma carta sobre isso. Entendi. Essa carta tem um valor, um peso muito grande dentro do processo. Só uma pausa, o áudio tá tranquilo no meu canal, porque eu tô sem microfone, mas tá tudo certo. O expert algo hoje é fundamental. Porque lembre-se, o direito evolui. O direito não é estático. Uma coisa que é importante hoje não foi importante 2 anos atrás. E uma coisa que não é importante hoje pode ser amanhã. Por isso que, por exemplo, no nosso escritório nós temos um departamento, o chefe jurídico, ele é um advogado que só revisa a importância do documento. Ele não faz documento, ele pega pronto para analisar. Ele analisa o processo como se fosse um agente. Entendi. O que o agente vai pedir isso aqui? E ele faz mais ainda do que isso. Ele pega, chegou um RFE de um processo de EB2 e NIW. O agente pediu alguma coisa lá inusitada, que não era comum. Aí ele já passa para nós, a partir de agora vamos pedir isso no processo, porque um agente pediu, pode ser que os outros venham a pedir. Entendi. Que é um cuidado, a gente está se antecipando a algo que possa vir a acontecer depois, entendeu? Certo. Uma última questão, e é uma questão de um seguidor também, que eu até conversei com ele essa semana, e ele está tendo dificuldades em encontrar e em produzir isso. São as cartas de indicação. As cartas de indicação que a gente precisa para o processo, que vocês, quando foi na minha época, eu lembro que vocês me pediram 5, mas pode ser de... Hoje a gente 8. já pede mais, hoje a gente já pede 8. Uau, ainda bem que eu já tenho meu green card. Olha as mudanças, hoje são 8. Eles vão ficando cada vez mais exigentes, né? Então a gente vai... E outra coisa, nós temos recomendado você começar a produzir um modelo para quem vai dar. Por quê? Muitos dos nossos clientes dizem o seguinte pra gente: entrei em contato com o fulano, ele disse que ia fazer, 2 semanas depois não fez, 3 semanas depois ele não fez. Porque a pessoa não sabe o que escrever. Nós estamos dando um guideline, não é ensinando a fazer. Ninguém nós estamos fazendo para ninguém, porque não podemos. Aí, nós temos dito o seguinte: vá na inteligência artificial, produza cartas e leva para a pessoa e fala assim, escreva nas suas próprias palavras. Sim. Fui bem rude, escreva nas suas próprias palavras. E uma outra coisa, Thiago, e até nós dois conversamos isso essa semana, que é uma exigência recente, é que alguns agentes exigem, não são todos, que o aplicante comprove que ele tem uma oferta de emprego nos Estados Unidos. Aí, às vezes, o aplicante não tem essa oferta porque ele nem aplicou para nenhuma vaga de trabalho nos Estados Unidos. O que é o nosso conselho? E eu acho que é até impossível alguém dar uma oferta de trabalho sendo que a pessoa ainda está no Brasil, no Brasil. E a empresa nunca viu essa pessoa na Exatamente. vida. Mas nós temos o pulo do gato. Então o que a gente ensina? Vai lá no Indeed, coloca seu currículo. Que foi lá. onde eu encontrei todos os meus empregos até agora. Pois é, o Indeed.com, né, .com, é um site de emprego nos Estados Unidos, é o maior do mundo, né? Não é só, ele não existe só nos Estados Unidos, mas você vai no Indeed americano, joga seu currículo lá, fala quem é você, fala que você já está providenciando um processo de green card e veja quais são as ofertas que vão aparecer para você. Printa aquilo e traga para o seu processo. Sim. E também tem o LinkedIn, que é a rede também, social, a rede social de profissionais, onde você pode se linkar a profissionais da área e a empresas também, colocando seu currículo lá,
e vendo se você vai ter alguma oferta de trabalho ou você mesmo aplicando para essas ofertas e pegando as respostas das empresas. Exatamente. Então são duas comprovações que você vai ter de que há oferta de trabalho para você. O LinkedIn funciona, porque eu tenho lá e não atualizo. O que eu recebo de oferta de trabalho... Eu também não atualizo o meu e eu recebo sempre. Então, entra lá. E nós indicamos a pessoa fazer isso na entrevista aqui. É muito importante. É isso aí. Bom... deixa eu só falar uma coisa. Se você quer aplicar, senta com um advogado que vai ficar com você de 2 a 3 horas. Que vai dar tempo para te ouvir como pessoa. Eu já cansei de ouvir gente falar assim, mas a fulana de tal me faz entrevista de graça de 15 minutos. Tem jeito de analisar uma pessoa que... Impossível. Não existe uma entrevista de 15 minutos para você falar da sua vida profissional completa. Especialmente se você for aplicar para um EB2NW, em que você tem que ter mais de 5 anos de experiência no mercado e ter que falar sobre a sua configuração familiar, sobre os seus objetivos nos Estados Unidos. Como que você vai falar sobre isso em 15 minutos? Todo o seu histórico profissional, seu histórico escolar, para a gente saber se você tem o perfil para esse tipo de visto. Exatamente. Não dá em 15 minutos. Ontem eu fiz uma que demorou quase 3 horas. Quando eu peguei a folha, eu falei para o meu júnior, meu advogado júnior, falei assim, isso não passa em nada. Quando foi conversar com ela, ela não tinha escrito. Ela conseguiu uma licença que somente o médico consegue, mas ela tem muitos anos de experiência no Brasil, tá super feliz, e vira pra mim e falou assim, você acha que isso vale alguma coisa? Eu falei, querida, você é única, e tem... Por isso que é a importância da conversa, né? Exatamente. 2 a 3 horas para saber o que ela já tinha conseguido na licença, mesmo não tendo documento. Exatamente. E a gente vai falar no futuro sobre arbítrio, né? Só para anunciar para vocês, nós vamos ter mais um encontro na quinta-feira, depois de manhã, no mesmo horário, às 5 da tarde, e aí nós vamos falar sobre arbítrio de singularidade. É para aquele pessoal que tem qualificações para o EB2, para o EB1, para o EB3, EB4 e que estão fora de status, mas tem como voltar. É algo sensacional que vai acontecer o seguinte, só em 2024. Trump entrou, acabou. É para quem está nos Estados Unidos fora de status. Esse não é para quem está no Brasil. Só para quem está lá dentro dos Estados Unidos. Isso aí foge um pouquinho da minha alçada, mas igual eu falei para eles, eu faço questão de mostrar isso para quem me segue, para quem assiste os meus vídeos no YouTube, porque eu sei que porque eu sei que tem muita gente que já está nos Estados Unidos e que no passado não esperava que pudesse imigrar com a sua profissão, pudesse imigrar dentro de um visto que se encaixa e acabou cometendo o erro de ficar ilegal nos Estados Unidos e hoje pensa que não existe um retorno para isso. E eles estão mostrando aqui pra gente que existe. Então, se eu me dispus a ajudar pessoas a imigrar de forma legal, não tem por que eu não vir aqui bater um papo com eles sobre o arbítrio de singularidade. Exatamente. Então, quinta-feira, na próxima quinta, às 5 da tarde, mesmo horário de hoje, nós vamos estar aqui com o Dr. Witter e a doutora Mara para trocar uma ideia sobre o arbítrio de singularidade. Só para me despedir de vocês, não quero mais tomar o tempo de vocês. Tem perguntas, né? Tem perguntas. É verdade. Vamos dar um espaço para as perguntas aí. Morei nos Estados Unidos, fiquei ilegal, fora de status, meu visto foi cancelado, estou de castigo de 10 anos. Posso tentar o EB2NY? NW. Pode. Não sei quanto tempo que você voltou para o Brasil, mas para isso que existe o waiver. E principalmente agora que nós estamos falando de arbítrio de singularidade, o waiver, o perdão ficou maior. São decisões em cortes, em pequenas cortes, e alguns desses casos chegaram à Suprema Corte dizendo: você errou, vai custar caro, mas você tem direito de voltar. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Claro, quanto mais problema você criou para o governo americano, mais caro vai ficar. Não pense que... Eu tive uma entrevista com um cliente que falou assim, eu pensei que isso era barato. Tudo tem um preço, você que errou, não foi eu. Exato. É possível solicitar a alteração do status de visto de estudante para EB2NIW? É possível. Né? Do estudante, sim, pelo fato de que ele já está num outro
patamar de visto. Apesar de ser um visto não imigrante, é possível. Só que assim, vai muito do agente. Pode ser que o agente rejeite. Pode ser que a gente pede a alteração do status e o agente negue, mas aprova o processo em 140. Aí ele vem para entrevista. Aí a gente entra com outro processinho e pede para fazer entrevista no Brasil. Só não pode de entrar nos Estados Unidos com visto de turista, trocar o status para estudante, depois para B2. Já era. Aí ele entrou como turista, então não pode. Inclusive. Agora, se ele entrou com o F1, que é o de estudante, aí é possível, mas pode acontecer de ter uma recusa. Como o doutor Wiki falou, existe a discricionariedade do agente. O agente que tem direito de decidir se sim ou se não. Se ele decidir que não, se ele negar o I-485, que é o ajuste de status, o processo pode correr normalmente, o I-140, que é o processo de Green Card. Quando chegar para a data da entrevista, a gente entra com outro processo solicitando que a entrevista seja feita no Brasil. Aí a pessoa vem ao Brasil, faz a entrevista e retorna. Entendi. Será que o livrinho conta isso que ela acabou de falar? Exato. Temos mais perguntas? Sim. Qual o valor da taxa premium? Premium Processing. É para o processo andar rápido. Nesse momento, $2.500 a taxa, mas o escritório também cobra para fazer o Premium Process, que é um outro processo em paralelo com o processo, mas a taxa sobe agora para o mês que vem para $2.805. 5 ou 50? $2.805. De 26 de fevereiro. 26 de fevereiro, $2.805. E eu não recomendo. Por que a gente não recomenda? Presta atenção, o que acontece? Fala pra gente o que é a Premium Process primeiro. Premium Processing é uma taxa que a pessoa paga e a gente faz um processo à parte junto com o processo para acelerar o processo. Para que ele saia daquela fila de espera e seja analisado por outro agente mais rápido. Ele tem que ser analisado em até 45 dias. O que acontece? Ele é analisado em até 45 dias. Pagou $2.500 para um Premium Processing, pagou mais $2.500 para o escritório fazer o Premium Processing. Ele é analisado em 45 dias. Sabe o que a gente faz? Manda uma RFE gigante. Ele sai da fila e vai para a fila de espera do mesmo jeito. Então não é viável. É um truque? É um truque. Um truque do USAS. Se você pensa que o USAS está do seu lado, tá não. Eu tive um cliente que falou assim, mas se eu estou pagando, eles vão fazer para mim. Gente, o SAS é o governo. O agente está ali não é para te dar green card. Ele está ali para rejeitar a green card. Na dúvida, vão sempre rejeitar. Sempre rejeitar. Então não pense que ele é o bonzinho. Eu tive um cliente que falou assim, eu liguei no SAS, eles falaram que isso é correto. Você falou o contrário. Eu falei, você ligou pro Leão para saber se ele pode te comer ou não. Ou não. Pera um pouquinho, né? Tem mais alguma aí? Tem mais duas perguntas. Como comprovar experiência profissional sendo autônomo? Tanto jeito, né? Autônomo aí vai depender, porque o EB2 NIW, ele é para profissionais. Então, existe aí, a gente tem que sentar e estudar o caso, cada caso é um caso. Né? E aí, você vai comprovar com o seu histórico de redes sociais, com notas fiscais, com recibos, com cartas de clientes antigos, aí é cada caso. Exemplo? Nós estamos fazendo uma esteticista, essa menina, eu adoro ela. Que eu disse pra ela, você tem que provar que você é boa. Ela falou assim, foto serve? Eu pensei assim, umas 10 fotos, ela falou assim, eu tenho fotos de todos os clientes meus. Falei, quantos clientes? Uns 100? Ela falou, 1.500 fotos. Inclusive eu fui cliente dela, aqui com um pouco cabelo que eu tenho, ela tirou foto assim, toda a sessão uma foto. Eventos onde a pessoa participou, né? Isso tudo prova. Mas veja bem, o profissional autônomo a gente tem que estudar com muita cautela, porque não é fácil encaixar dentro do EB2 NIW. É possível, bom advogado consegue. Mas não é fácil, tem que estudar com cautela. Exatamente. Advogado que falar pra você que o EB2 é fácil, desconfie. A última. Tem como aplicar para o visto tendo menos de 5 anos de experiência? Aí, para o EB2 NIW, não, porque não atende esse requisito que é prioridade dentro do visto. Mas pode ser para um EB2, se tiver um empregador, ou para um EB3 também. Aí tem que analisar o perfil e ver para qual dos dois que encaixa. Esses dois vistos, EB2 e EB3, eles exigem que tenha um empregador nos Estados Unidos.
né? Diferente do EB2NIW, que dispensa o empregador. Eu acabei de ver um processo, ler sobre um caso jurídico que chegou à Supreme Court, em que o aplicante conseguiu, com menos de 5 anos, ganhar. Às vezes vocês foram para a Supreme Court. E veja, a pessoa fala assim, eu quero então lutar. Gente, chegar um processo até a Supreme Court, você vai gastar 40, 50 mil dólares de processo. Vai. Então, fora os custos judiciais dentro dos Estados Unidos e dos attorneys there. Então, que não são baratos. Exactly. Então não pense, eu quero que você chegue. Quando você conta o preço, ele fala assim, então eu não quero. Eu não quero. Por exemplo, nós aqui somos 3 sócios. A nossa sócia dentro dos Estados Unidos, uma audiência é 10 mil dólares. E aí, numa audiência. Ela teria que fazer no mínimo 4 audiências do Supreme Court. Para resolver o problema dos 5 anos. Dos 5 anos. Não resolve em uma audiência. Então, consegue, mas vai custar muito. Compensa? Aí depende da pessoa. Aí depende da pessoa. Exatamente. Dá mais uma? Dá. A última. Vamos aí. Pro Thiago. Como é o processo de validação do diploma de veterinário? Para atuar lá, é necessária a validação? Vamos lá. Bom, o processo de validação ele é um programa feito pela Associação de Medicina Veterinária dos Estados Unidos, a sigla é AVMA, e o programa, a sigla é ECFVD. O programa ele é feito para veterinários estrangeiros que estão dispostos a passar pelos testes e validar seus diplomas e terem suas licenças aceitas pelo governo americano, pela Instituição de Medicina Veterinária dos Estados Unidos. É um processo composto por algumas etapas, sendo que a primeira delas, eu vou falar de forma reduzida, mas dentro do meu canal no YouTube, a gente tem um vídeo específico falando etapa por etapa o que deve ser feito, como são as provas, e eu vou pedir para a minha equipe deixar no final do vídeo, ou um link no final do vídeo, ou na descrição desse vídeo, tá bom? No YouTube. E aí vocês podem ver tudo isso lá. Bom, a primeira etapa se chama comprovação do inglês, que você pode fazer de 3 formas. Existem 3 testes que você pode fazer, que são o TOEFL, o IELTS e o terceiro é o CAELT. Bom, o primeiro, para mim, é o mais indicado e o mais complicado de ser feito também. Eu já tentei uma vez e não obtive a nota que eu preciso, é o TOEFL. Mas é o mais aceito no mundo inteiro e é o que eu indico para que todos façam. Inclusive, eu até tenho vídeos, eu tenho uma live que eu fiz com a Paula Frazão, que está no meu canal no YouTube também, para que vocês saibam como estudar e como se treinar para poder fazer esse vídeo, esse teste, essa prova. Os outros 2 são testes que são feitos mais por veterinários estrangeiros de outros países. Eu nunca fiz, eu não tenho nenhuma experiência para falar sobre eles, mas eu tenho que deixar claro que existem 3. Então essa é a primeira etapa. O programa ECFVD vai exigir de vocês uma determinada nota em cada modalidade desse teste, que é writing, reading, listening ouvir, escutar, escrever, falar, Speaking. e speaking. Isso aí. Né? São 4 modalidades. São 4, não precisa. São 4 testes. Você pode só escrever que... Bom, passou dessa fase, alcançou as médias que você precisa, você vai entrar realmente no programa. E aí o que vai acontecer? São 4 etapas. A primeira delas chama-se BCES, que é uma prova composta de 220 questões e você tem que alcançar determinada quantidade de questões certas para finalizar e ser aprovado nela. A partir daí, você vai para a etapa do Exame Nacional, que é um exame que é feito por todos os veterinários que são aprovados, que se formam nos Estados Unidos. Que aí é um exame nacional, igual vocês fizeram para a OAB. E aí, se você for aprovado nesse aí, você vai para a próxima etapa,
que são que é a fase das provas práticas. Geralmente você precisa treinar para essas provas práticas repetidamente, porque elas não são fáceis e elas são feitas num intervalo de uma semana. Em uma semana você faz 5 provas diferentes. Uma prática de clínica de pequenos, uma de clínica de grandes, uma de cirurgia, onde você tem que fazer uma cirurgia com pessoas te julgando e te avaliando. Só de anestesia, em que você tem que demonstrar conhecimento com o aparelho anestésico, com todo o procedimento anestésico. E aí uma que é de patologia, que você tem que fazer uma necrópsia e responder questões sobre essas necrópsias, entendeu? Então, o que eu posso falar para vocês é que não é fácil como pessoas dizem por aí, mas também não é impossível. Porque todos nós que estamos tentando validar, a gente tem essas experiências, a gente tem esses skills, e se a gente estudar da forma correta, a gente pode conseguir validar nosso diploma, assim como eu conheço vários brasileiros que hoje trabalham nos Estados Unidos de forma legal e que validaram através desse caminho que eu estou dando para vocês. Se vocês quiserem mais informações a respeito... Essa pessoa que fez a pergunta, se você quiser mais informação a respeito do processo em si, entra no canal no YouTube, Thiago Vetti, ou então me manda um direct e a gente pode conversar sobre isso também, beleza? Thiago, mas assim, antes de validar, você pode trabalhar como technician, né? Claro, é o que eu falo para todo mundo em todos os meus vídeos. Eu aconselho todos que querem validar seu diploma, fazerem um EB2NW, terem sua autorização de se mudar para os Estados Unidos. Eu encorajo vocês a fazer isso. Por quê? Porque isso vai te dar experiência no mercado americano, vai te tirar daquela imagem que você tem do mercado no Brasil e vai te colocar num flow diferente nos Estados Unidos. Além do que, vai enriquecer o seu inglês técnico porque na verdade a gente aprende veterinária em português aqui no Brasil, e lá nos Estados Unidos a gente vai fazer veterinária em inglês. Então, e o inglês técnico, acredite em mim, você não vai conseguir pegar ele lendo livro. Ou você tá lá. Prática. Na verdade, lê o livro, sabe o que é a palavra, mas na hora de falar não sabe o que é aquela palavra. Ou você tá lá pra você pôr a cara e aprender da forma certa na prática, ou então você vai ficar parado com medinho aí na sua casa, né? Qualquer pessoa que estuda, se não for persistente, não vai conseguir. Eu vou dar um exemplo de alguém que está do lado aqui, a doutora Mara. Eu adoro dar os exemplos dela. Ela, quando eu a conheci na faculdade de Direito, ela levantava 4 da manhã para estudar. Tinha 3 filhos, uma empresa para cuidar, e passou da primeira vez, passou no TCC, estava presente lá, passou na OAB da primeira vez. Aí teve gente que falou assim: mas ela é inteligente. Não é só inteligente, é 4 da manhã. É esforçado. Exatamente. Tem gente que fala que é sorte, né? Sorte. É isso aí, gente. Então, assim, o que eu falo pra vocês... Tem mais 2 perguntas, a galera tá participando bastante. Então vamos lá, nós estamos aqui pra ajudar, ué. Sou programadora há 20 anos, tenho graduação e pós-graduação, tenho chance? Green Card! É pra você! Sim. Pode pedir para ele aí olhar nossas redes sociais sobre essa mudança aí nas leis, inclusive para o pessoal da tecnologia, né? Que é grande chance. Se quiser pode mandar direct aí pra gente. Manda direct para nós aí que a gente responde. E leia o artigo que sai sexta-feira na nossa newsletter, que é sobre essa ordem do Biden de... Entrou um processo pessoal de computação para não ser jogado na linha, é para colocar na frente de todo mundo. Legal. Isso é legal. A última agora. A Lara é a mesma moça que perguntou sobre a mudança de status de visto. Ela perguntou se ela pode voltar ao Brasil durante o período de alteração ou ela tem que ficar lá. Se o processo de alteração pode ser feito lá, aqui, qual que é? Se ela tiver um advance parole enquanto o processo dela corre, quando a gente solicita um ajuste de status, é solicitado também uma advance parole, que é uma autorização de viagem. Se ela tiver um advance parole, ela pode. Se ela não tiver, não pode. Ela não pode deixar o país com o processo em andamento,
porque eles entendem que abandonou o processo. Tradução, perdão para poder viajar. Autorização, né, de viagem. Mais alguma pergunta? Não, agora fechou. Beleza, então. Quero agradecer vocês muito por essa live de hoje. Vocês esclareceram muito sobre todos os updates que a gente deveria colocar no EB2NW. Gente, vamos lá falar de quinta-feira. Se verdade. você está ilegal nos Estados Unidos, fora de status, indocumentado, seja lá que nome que você der, e não entrou pelo México, não pode ter passado pela fronteira. Legalmente. Não perca seu tempo se você entrou pelo México. Vem assistir a live. É a oportunidade. Eu fiz um vídeo eu fiz aqui, tem uma árvore de Natal imensa aqui do lado, dizendo é o presente de Natal de 2023, 2024, porque Trump já disse, eu entro e acabo com essa bagunça. Porque ele falou isso em 2016 e acabou. Agora voltou. É isso aí. Então, na quinta-feira, às 5 da tarde, nós vamos ter mais uma live aqui no canal Thiago Vetti, no canal do Dr. Witter e da doutora Mara, pra gente falar simplesmente sobre o arbítrio de singularidade. Perdão pra você. Thiago, nós te agradecemos de novo a sua presença aqui. Você sabe que Muito você obrigado. é de casa já. Muito obrigado, eu agradeço demais. Porque, só falando pro pessoal, é de muita ajuda para todos os que me seguem, que são os profissionais, os veterinários, que tem tanta dificuldade, que são gente que precisa de ajuda, de uma luz, né, de um direcionamento. Uma luz de direcionamento para poder saber qual o caminho tomar. E eu agradeço vocês por todo ano eu conseguir estar aqui com vocês e a gente... É sempre um prazer te receber aqui. Inclusive, se o Thiago, que é uma grande pessoa, quiser convidar a gente no ano que vem, que a gente faça essa live, onde que era o local lá que ele tava de lagosta assim, a gente vai, não tem importância. Vou convidar vocês para fazer essa live lá na Califórnia, lá na minha prefiro. Gente, agradeço vocês, tamo junto e espero vocês na quinta-feira para a próxima live. Não esquece aí de bater o dedão aí no curtir, no compartilhar no meu canal, no canal do Dr. Witter, no curtir nossos vídeos aí, nossa live aí no Instagram também. Beleza? É isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, galera.